Olá, sejam bem-vindos a este canal. A leitura de hoje é a continuação da obra Sexo na Cabeça, por Luiz Fernando Veríssimo. Nem esta ideia, nem as várias outras que tivemos bebendo gin fizz na varanda do Hotel Miramar, onde se reuniam gaúchos na mesma situação que nós, e onde a frase mais repetida, para nos convencermos de que a disponibilidade sexual do Rio compensava tudo, era haja pau, deram certo. Também nos faltava capital. Quem não tinha tia, comia na Espaguetilândia. Ou no Beco da Fome da Prado Júnior. O gin fizz, no fim da tarde, era nossa única extravagância, nosso único desfrute da mágica de estar em Copacabana. O Machado era virador. Com boa aparência e boa conversa, metia-se onde quisesse e às vezes me levava junto. E um dia nos vimos convivendo com um grupo internacional que fazia um filme chamado, se não me falha a memória, o que eu duvido, Copacabana Palace. E o Machado namorou Milene de Mongeau e fez grande sucesso na varanda do Hotel Miramar, contando que tinham chegado as vias. Como eu não tinha visto, não podia confirmar o feito. E só dei fé por amizade. Comeu. Anos mais tarde, reencontrei o Machado, e ele me contou que era escultor, com uma grande reputação mundial. Certo, disse eu, lembrando-me afetuosamente do seu passado de contador de vantagens improváveis. Pouco depois, entrei numa exposição de fotografias de artistas do século, e lá estava, entre fotos gigantescas do Matisse e do Picasso, uma foto gigantesca do Machado. Ninguém entendeu o comentário que fiz diante da foto, depois de me recuperar da surpresa. Ele comeu mesmo. A angústia das savanas. Uma das tantas teorias sobre o começo da civilização é a da angústia do pênis exposto. Quando os primeiros hominídeos desceram das árvores e foram viver na savana. Uma das consequências de andarem eretos e de terem de se espichar para pegar as frutas foi que seus órgãos sexuais ficaram expostos ao escrutínio público, antes de darem às fêmeas ou aos mulherídeos a chance de organizarem uma sociedade de acordo com a sua observação da novidade e determinarem que os mais potentes teriam o poder, o que inviabilizaria qualquer tipo de hierarquia baseada na inteligência. E principalmente na antiguidade, além de decretar o fim da linhagem dos pintos pequenos, que nunca se reproduziriam. Os machos tomaram providências, começando por tapar suas vergonhas. A civilização começou pelas calças, ou, o que quer que fosse, a moda de tapa-sexos nas savanas. E tudo o que veio depois, a linhagem, o fogo, a roda, a escrita, a agricultura, a indústria, a ciência, as nações, as guerras, todas as afirmações masculinas que independem do pinto. De um jeito ou de outro, uma extensão das primeiras calças, um disfarce, um estratagema do macho para roubar da fêmea o seu papel natural de guiar a espécie, escolhendo o reprodutor que lhe serve pelas suas credenciais mais evidentes, e não pelas suas poses ou poemas. Toda a nossa cultura misógina vem do pavor da mulher que quer retomar o seu poder pré-histórico, e não sendo nem prostituta, nem nossa Santa Mãe nos tirar as calças. Todo o nosso drama milenar foi resumido num pequeno auto-admonitório. Yoko Ono seduzindo John Lennon e desfazendo uma idílica ordem fraternal, quase destruindo o mundo. E o que é a supervalorização da virgindade
e a estigmatização civil do adultério, como constam na lei brasileira, senão uma tentativa de garantir que a mulher só descubra o tamanho do pênis do marido quando não pode fazer mais nada a respeito. Continuaríamos vivendo a angústia das savanas. Independentemente das teorias, a virgindade é um tema para muitas divagações. Ninguém que eu saiba ainda examinou a fundo, sem trocadilho, todas as implicações do ímen, inclusive filosóficas. Já o ímen, que salvo grossa desinformação anatômica, não tem qualquer outra função biológica a não ser a de lacre, descrito como a prova de que o universo é moralista, e levando-se em conta a dor do defloramento e mais as agruras da ovulação e do parto em comparação com a vida sexual fácil e impune do homem e também misógino. Mas em comparação com o que a mulher historicamente sofreu num mundo dominado por homens e seus terrores, o que ela sofre com a natureza é pinto, com trocadilho. Sexo à distância. O sexo seguro tornou-se muito importante, e nada é mais seguro do que o sexo feito à distância, sem a necessidade de contato pessoal. Sexo à distância pode ser praticado de várias formas, e a literatura já antecipa uma delas, quando fala de homens que despem as mulheres com os olhos. Isto não é tão fácil quanto parece, principalmente se a mulher estiver usando um daqueles sutiãs presos atrás, o que obriga o homem a segurar o vestido da mulher com os olhos enquanto recorre aos dedos para desengatar o feixe. Outro perigo é o homem, depois de despir a mulher com os olhos, começar a lacrimejar descontroladamente, o que equivale à ejaculação precoce no sexo convencional. A penetração visual também torna-se difícil sem o uso de acessórios, que vão da simples luneta a sofisticados catequeres de Afrodite com controle remoto, que podem ser manipulados inclusive de outro continente. O sexo por telepatia ganha adeptos e tem a vantagem de poder ser praticado em qualquer ambiente, em qualquer hora, sem que as pessoas saiam de onde estão. Estabelecido o contato telepático, digamos, num restaurante, nada impede que se passe de uma conversa preliminar para estabelecer o clima. Vens sempre aqui? Gostas do Paulo Coelho? Para o ato, sem outro preparativo. Estou introduzindo a minha mão sob a sua saia. Sinto a sua coxa roliça e quente. Deve haver algum engano. Eu não estou usando saia. Aliás, sou um general reformado. Epa! Eu estava falando com a mulher de vermelho atrás do senhor. Dá para transferir? O sexo por telepatia também pode ser intercontinental. Homens dotados de grande potência psicossexual, por exemplo, podem projetar sua libido em ondas prospectivas ao redor do mundo como radioamadores. E por que não? Acertar, por assim dizer, na mosca. Yes, this is Sharon Stone. Who is Karen? Sharon Stone. Ah, sim. Olha. He is Brazilian boy very. Como é que se diz? Very? Ah, meu Deus! Sharon, não desliga. Códigos. Dona Paulina ensinou a sua filha Rosário que cada ponto do rosto, onde se colocasse uma pinta, tinha seu significado. Na face, sobre o lábio, um canto da boca. No queixo, na testa. A pinta bem interpretada, mostrada quem era a moça, e o que ela queria e o que esperava de um pretendente. O homem que se aproximasse de uma moça com uma pinta numa recepção
na corte ou numa casa de chá, já sabia muito sobre ela, antes mesmo de abordá-la, só pela localização da pinta. A 3 metros de distância, o homem já sabia o que esperava. A pinta era um código, um aviso ou um desafio. Anos depois, Dona Rosária ensinou à sua neta Margarida que a maneira de usar um leque dizia tudo sobre uma mulher. Como segurá-lo, como abri-lo, sua posição em relação ao rosto ou ao colo, como abandoná-lo, com que velocidade e com que olhar. Só pelos movimentos do leque, uma mulher defraudava sua biografia, sua personalidade e até seus segredos num salão. E quem atirasse para dançar já sabia quais eram as suas perspectivas e os seus riscos e o seu futuro. Muitos anos depois, Abel explicou para sua bisavó Margarida que a fatia de pizza, impressa na sua camiseta com "me come" escrito em cima, não queria dizer nada, mas que algumas das suas amigas usavam a camiseta sem a fatia de pizza. Outros tabus. Já escrevi que a pedofilia era o último tabu sexual, mas é claro que me enganei. Alguns outros ainda resistem. Sexo com frutas e plantas, por exemplo. Você não sabe, mas é mais comum do que se imagina, apesar do tabu. Sei de alguém que chegou a pensar em casar com uma bananeira, só para ter algum tipo de posse legal e evitar que outros a possuíssem. A quem estranhasse sua obsessão, ele respondia: "É porque você ainda não viu a bananeira." Devia ser sedutora mesmo, porque, enlouquecido pelos ciúmes, ele acabou derrubando a bananeira e levando-a para casa. Ela morreu e secou na sua cama, mas pelo menos era só dele. O que faz o amor? Ouvi de outro que um dia tinha se atracado numa melancia. Não houve amor, foi sexo mecânico. E depois nunca mais se viram. E há os que preferem os legumes. Sei de gente que namora abóboras e até de uma empresária que largou o marido por um pepino e inclusive o apresentou para os pais. Preciso confessar que uma vez cheguei a flertar com os brócolis, mas desisti. Sexo com animais, todos sabem que existe. É mesmo a forma mais convencional de amor não convencional. E o que mais frequentemente acaba na delegacia, com queixas de assédio sexual a animais de estimação por parte dos vizinhos, mesmo que muitas vezes não passe de um galanteio. Mas você sabia que existe sexo com móveis e utensílios domésticos? Descobri um site na internet só para praticantes de sexo com estofados e artigos para casa e cozinha. Não aderi, mas pensei a olhar os móveis da minha casa com outros olhos, pensando em como seria ter sexo com eles. Principalmente uma poltrona jeitosinha, com umas perninhas bem torneadas, que mesmo sem saber bem por quê, eu namorava desde garoto. No site havia instruções para sexo com aspirador de pó. Dizem que é inigualável. Mas tabu. Tabu. É muito perigoso. Galhardo. Aconteceu de o grupo ficar hospedado num hotel de Paris, em que as paredes eram finas e podia-se ouvir um suspiro do quarto ao lado, quanto mais gemidos e outros ruídos associados ao sexo, como os daquele casal que sempre terminavam com a mulher gritando, presumivelmente durante o orgasmo: "Ai, Galhardo! Ai, Galhardo!" O grupo não se conhecia, tinha sido organizado por uma agência de turismo para assistir às finais da Copa. Durante a viagem, não houve qualquer tipo de aproximação entre os componentes do grupo. E só no 3º ou no 4º dia de Paris é que começou a confraternização, por iniciativa de Marçal e Marília, que ocupavam o quarto ao lado do casal barulhento. Durante um café da manhã no hotel,
Marçal contou o que fazia. Marília deu detalhes da vida familiar dos dois. Casa, filhos, etc. E em pouco tempo estavam todos apresentando rápidos resumos de suas vidas, alguns até descobrindo afinidades, amigos, parentes ou fornecedores em comum. Essas coisas. Só não tinham se manifestado ainda os vizinhos de quarto de Marçal e Marília. Um homem retaco e sorridente e uma mulher loira, mais alta do que ele, que usava a camisa 9 do Ronaldo amarrada na frente, com um umbigo à mostra. Marçal virou-se para o homem e perguntou: "E você, Galhardo?" O homem não parou de sorrir. "Galhardo?" Marçal hesitou, sabendo que tinha feito uma bobagem, mas que não podia recuar. "Seu nome não é Galhardo?" "Jeremias Portinho. Não sei de onde eu tirei o Galhardo." "E eu sou a Sandra", disse a mulher. Naquela noite, depois da vitória contra o Chile, Sandra estava ainda mais entusiasmada na hora do orgasmo. "Galhardo! Ai, Galhardo!" No quarto ao lado, Marçal e Marília discutiam as alternativas. "É adjetivo", propôs Marçal. Marília sustentava que era o outro homem. Devia haver outro homem, chamado Galhardo, com eles no quarto. "Como?" reagiu Marçal. "Veio com eles na mala? Um anão bom de cama? Um amante portátil?" Deve ser adjetivo. Na manhã do jogo final, na noite anterior, os gritos de "Ai, Galhardo!" tinham ecoado pelo hotel. Marília não se conteve e disse a Sandra: "Já sei por que o Marçal chamou seu marido de Galhardo. E que ele se parece muito com um amigo nosso chamado Galhardo. Talvez vocês conheçam." Sandra estava olhando a ponta de um croissant, com a cara de sono, como se decidindo se o croissant merecia uma mordida sua ou não. "Eu conheci um Galhardo uma vez. Faz anos." Ela mordeu a ponta do croissant e continuou. "Mas ele não era nada parecido com o Portinho." Durante o jogo, Marília disse a Marçal: "Desvendei o mistério do Galhardo." "O quê?" "E evocação." Mas o Zidane tinha feito o segundo, e Marçal não queria nem ouvir. Seios e Rembrandts. Não é o assunto mais, digamos, palpitante do momento, mas os seios falsos têm significados culturais e até filosóficos, que transcendem o meramente reflexivo enquanto divagação psicossociológica, per se. E eu, pelo menos, não tenho nada melhor para fazer nos próximos 3 minutos. Portanto, vamos lá. Recentemente, uma celebridade reagiu à ideia de que seus seios não eram seus, dizendo que tinha pagado por eles, e, portanto, eles eram mais seus do que os originais. Certíssimo, com a disposição de não apenas fazer seios novos, mas ostentá-los. E a sua artificialidade, as mulheres de todos os sexos resolveram a velha questão, que vinha desde Santo Agostinho em ser um corpo e ter um corpo. O corpo passou a ser definitivamente uma posse. Você não apenas o tem, como pode mostrar a fatura. Seios cirurgicamente aumentados simbolizam a rápida eliminação da distância entre o homem, aqui representado pela mulher, e a técnica, pois o implante de silicone nada mais é do que a interiorização do enchimento que antes elas usavam no sutiã. A técnica, no caso, sendo a antiga de nos enganar. Este processo de interiorização culminará com a implantação de microchips no cérebro humano e a eventual substituição do cérebro por um processador eletrônico que transformará cada ser humano no seu próprio computador, com o mouse localizado presumivelmente no umbigo.
Os seios artificialmente alentados estão, por assim dizer, na frente da revolução tecnológica. E como, ao contrário do enchimento dos sutiãs, eles são francamente assumidos. Também contribuem para diminuir um pouco da hipocrisia nas relações humanas. Hoje, ao ver desfilar um par de seios perfeitos, as mulheres não mais cochicham especulando se são verdadeiros ou não. Aplaudem abertamente e gritam o autor. E à medida que podem escolher os seios, ou o nariz, a boca, a bunda, etc., as pessoas tomam as rédeas da própria vida e determinam seu próprio futuro, principalmente numa sociedade em que cada vez mais, figurativamente ou não, peito é destino. Filosofia na linha de: se uma palmeira cai numa ilha deserta, longe de qualquer ouvido, ela faz barulho? Ou, se ninguém salvo o pacificador, sabe que um Rembrandt é falso? Ele é falso? Se todos sabem que os seios admirados são falsos e eles são admirados como falsificações, o conceito de autenticidade não está banido no mundo, inclusive para avaliação de Rembrandts. Definições. Uma pessoa é uma coisa muito complicada. Mais complicado do que uma pessoa, só duas. 3, então é um caos, quando não é um drama passional. Mas as pessoas só se definem no seu relacionamento com as outras. Ninguém é o que pensa que é, muito menos o que diz que é. Precisamos da complicação para nos definir. Ou seja, ninguém é nada sozinho. Somos o nosso comportamento com o outro, principalmente com aquela versão extrema do outro, que é o outro de outro sexo. Segundo uma pesquisa recente, as pessoas se dividem em 6 tipos básicos, de acordo com o seu comportamento e como sexo oposto. Se você não se enquadrar em nenhuma destas categorias, procure orientação. Você pode estar no planeta errado. O primeiro tipo é simbiótico. É o que, numa relação, exige e cede mais ou menos a mesma proporção. Avança e recua, morde e sopra, questiona e entende e aceita qualquer coisa para evitar o rompimento, com a possível exceção da frigideira na cabeça. Vê o amor um pouco como um cargo público, e em que o principal é a estabilidade. Algo inseguro. Precisa ouvir constantemente que a relação está firme, muitas vezes acordando o parceiro no meio da noite para perguntar isso e precipitando o desentendimento. Frase característica: eu peço desculpas se você pedir. Depois vem o tipo civilizado. É o que se procura em ter um comportamento esclarecido em relação ao outro, respeitando a sua iniciativa própria e o seu espaço, e só reagindo em casos como o do aparecimento de uma terceira escova de dentes no banheiro, sem uma explicação convincente. O par civilizado acredita que o amor deve refletir as conquistas da modernidade, como a tolerância, o respeito mútuo e, acima de tudo, contas separadas para o casal de algum litígio terminar em frigideira na cabeça. E processo. O tipo egoísta, como aquele marido que telefonou para a mulher para explicar seu súbito desaparecimento, dizendo que tinha dado um desfalque na firma e fugido para a Flórida com a dona Neide da contabilidade, e que os dois estavam naquele momento no Disney World, e prestes a entrar na montanha mágica, e quando a mulher começou a chorar, disse: "O que é isso, sua boba? Não tem perigo nenhum." Mas este não é um exemplo típico. Geralmente o egoísmo, no amor, se manifesta em pequenas coisas, como dizer durante o ato sexual:
Você se importa de acabar sem mim? Amanhã tenho dentista às 8. Uma versão atenuada do tipo egoísta é o tipo individualista.